Olá, bom dia! Nós estamos finalmente de volta neste sábado, 10 de agosto. Nós estamos aqui de volta com o programa Respostas e nós temos a alegria então de estar aqui novamente, exatamente nesse período, nesse sábado, nesse final de semana, com esse programa que quer realmente ajudar você no seu caminho de fé, de procura, de buscas, porque todos nós estamos buscando respostas. Todos nós queremos seguir o caminho, os passos de Jesus, porque nós somos seus discípulos. E tudo na nossa vida é envolvido nesse nosso segmento, nesse nosso discipulado. E o discípulo tem perguntas, né? O discípulo tem dúvidas. E a quem a gente pergunta? A gente pergunta ao Mestre, a gente pergunta a fonte da nossa revelação, porque Deus se revelou. E nós estamos falando nesses programas, né? Já tem um tempinho, que o nosso programa está tratando exatamente sobre a igreja. Esse mistério, nós estamos perguntando para a revelação o que é a igreja. Então essa resposta nós fomos buscar num concílio, o Concílio Vaticano II, um concílio que foi um momento muito importante da igreja, o último concílio celebrado, o 21º, segundo a conta dos grandes concílios gerais da igreja. E ali nós temos um documento que foi preparado especialmente para falar para nós o que é a igreja, o mistério da igreja. E nós estamos fazendo um percurso porque nós percebemos que esse mistério ele é bastante complexo, né? Nós buscamos, por exemplo, na Sagrada Escritura, inúmeras imagens para falar daquilo que é a igreja, essa comunidade de salvação, esse sacramento universal de salvação que é um termo, né? Uma definição, se podemos assim dizer, que a própria Lumen Gentium, que esse documento já trouxe para nós. E hoje nós vamos continuar o nosso caminho de reflexão sobre o que é a igreja. E nós percebemos a dupla, né, relação que existe entre duas realidades que compõem a igreja. É isso que nós vamos ler hoje. A igreja, ela é, por um lado, uma sociedade visível, tá? O aspecto visível dos sacramentos, lembra que a gente comentou já? O pão, o vinho, a água, no caso do batismo, né? Mas ela é também um instrumento da ação de Deus. Então tem um dinamismo espiritual, né? Tem o Espírito Santo, que é a sua alma, que age nessa igreja. Então, nesses 2000 anos de caminhada, a igreja tem que sempre unir o céu e a terra. A dimensão visível da comunhão expressa pelos sacramentos, pelos ministérios que compõem o corpo da igreja. Esse corpo tem sua visibilidade. Por outro lado, esse corpo também tem uma alma, que é exatamente esta dimensão espiritual constitutiva da igreja. Por isso que eu convido você agora, nós vamos ter um contato direto com o texto da Lumen Gentium e fiquem atentos porque a gente vai perceber como esses dois elementos estão unidos, intimamente entrelaçados no mistério daquilo que nós chamamos igreja, comunidade de salvação. Então acompanhe aí com a gente agora a leitura do texto da Lumen Gentium. A igreja, sociedade visível e espiritual. Cristo, mediador único, estabelece continuamente e sustenta sobre a terra, como um todo visível, a sua santa igreja, comunidade de fé, esperança e amor, por meio da qual difunde em todos a verdade e a graça. Porém, a igreja organizada hierarquicamente e o corpo místico de Cristo, o agrupamento visível e a comunidade espiritual, a igreja terrestre e a igreja ornada com os dons celestes, não se devem considerar como duas entidades, mas como uma única realidade complexa, formada pelo duplo elemento humano e divino. Apresenta por esta razão uma grande analogia com o mistério do Verbo encarnado. Pois, assim como a natureza assumida serve ao Verbo divino de instrumento vivo de salvação, a ele, indissoluvelmente unido, de modo semelhante à estrutura social da Igreja, serve ao Espírito de Cristo, que a vivifica para o crescimento do corpo. Esta é a única Igreja de Cristo que no credo confessamos ser una, santa, católica e apostólica. Depois da ressurreição, o nosso Salvador entregou-a a Pedro para que apacentasse,
confiando também a ele e aos demais apóstolos a sua difusão e governo, e erigindo-a para sempre em coluna e fundamento da verdade. Esta Igreja, constituída e organizada neste mundo como sociedade, é na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em união com ele, que se encontra, embora fora da sua comunidade, se encontrem muitos elementos de santificação e de verdade, os quais, por serem dons pertencentes à Igreja de Cristo, impelem para a unidade católica. Lumen Gentium número 8. E nós já estamos de volta depois da leitura desse texto tão importante, tão bonito da Lumen Gentium, onde realmente nós podemos fazer assim. Como que a gente entende uma comparação, uma analogia que se faz entre o Verbo, o Filho de Deus encarnado e a Igreja? Não sei se vocês perceberam, porque você sabe que no mistério de Cristo se une a natureza humana à natureza divina. A sua natureza humana, Cristo é verdadeiro homem. Nesse sentido, ele tem um corpo, né? Esse corpo não é fictício, esse corpo não é um fantasma. Ele come, ele tem tudo da dimensão visível na sua natureza humana, que é instrumento e a qual essa natureza se une à natureza divina. Então veja que é feita uma comparação entre o mistério do Verbo encarnado, das duas naturezas que estão, atenção, distintas, mas indissoluvelmente unidas. Assim também a Igreja representa uma única comunhão, né? Um único corpo, mas é uma realidade complexa. E o que é essa dimensão espiritual, essa comunidade espiritual? Em que sentido? Em primeiro lugar, ela é unida ao Cristo. E Cristo é o único mediador. Exatamente. A mediação entre o Pai, né, e a humanidade é o próprio Cristo. Ele sustenta continuamente, constantemente essa comunidade. Nesse sentido, essa comunidade é estabelecida por Cristo para continuar na história a sua presença, para continuar na história a realização do projeto de Deus, né? Mas essa igreja aparece exatamente na história como um todo visível, né? Um todo visível que é esta igreja, uma comunidade de fé que se reúne para escutar a palavra e para seguir Jesus, para celebrar a Eucaristia, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então é uma comunidade de esperança, uma comunidade de fé, uma comunidade que espera o seu Senhor, uma comunidade que vive continuamente impulsionada, né? Inspirada, digamos assim, pela ação do Espírito. E por esses meios se difunde a verdade, se difunde a graça, né? É assim o que o texto está dizendo. Porque essa sociedade, ela possui o quê? É uma sociedade, é uma comunhão, mas é uma comunhão organizada. Por isso que o texto vai falar também que é uma sociedade organizada hierarquicamente. É o corpo místico de Cristo, que aparece como um agrupamento visível, por um lado, né? Por um lado, um agrupamento visível, porém também é uma comunidade espiritual. Vejam, essa igreja terrestre e uma igreja ao mesmo tempo ornada de dons celestes. Então na igreja se une a realidade do céu, a realidade da terra. E não podemos considerar essas duas realidades como coisas distintas, né? Vamos tomar cuidado. É um único complexo, é uma única realidade complexa, nos diz então o texto da Lumen Gentium, né? Que é formada exatamente por isso, por esse duplo elemento, o elemento humano e o elemento divino. Por isso que o texto vai fazer essa analogia, essa comparação. Assim como o corpo, a natureza humana, na sua visibilidade serve a natureza divina nesse caminho da revelação, assim também a dimensão humana visível serve o elemento espiritual. A igreja não é só uma sociedade perfeita no sentido de que é um fim em si mesma, mas existe todo um dinamismo espiritual que está agindo, né? Então, essa estrutura social da igreja serve ao Espírito de Cristo, serve ao projeto de Deus, serve ao plano redentor, né? Servindo ao plano redentor, esta mesma igreja
nos concede inúmeras graças, né? A celebração dos sacramentos. Esta é a única igreja de Cristo, né? Esta igreja que no credo nós confessamos, né? Ser una, santa, católica e apostólica. E depois, nós sabemos, depois da ressurreição, também Jesus confia a Pedro, né? Os sucessores do apóstolo Pedro, que são os papas, né? Então existe também essa igreja ornada de dons invisíveis, mas também organizada, constituída nesse mundo como uma sociedade, né? Existem, embora o texto termina dizendo, e aqui nós também terminamos esse bloco, dizendo que embora existem elementos de santificação e de verdade fora, mas nós temos dentro desta igreja católica a plenitude desses dons que o Senhor nos concede. E nós vamos para o nosso intervalo, e você pode estar atento aí já, que você já pode começar a enviar a sua pergunta, tá bom? Fique aí, nós já voltamos.